Era uma tarde sufocante no sertão nordestino, dessas em que até o chão parece arder sob os pés. O céu sem nuvens queimava com um azul pálido e o calor parecia distorcer a paisagem. Foi nesse cenário escaldante que, ao longe, surgiu algo inesperado. Carroças enfeitadas com bandeirolas coloridas e barulho de tambores cruzavam lentamente o horizonte poeirento. Era um circo, um verdadeiro milagre de cores e sons se insinuando no meio da aridez. Ei, antes da história começar, deixa eu lhe dizer uma coisa. Essa história aqui não é daquelas que se escuta e esquece, não. É daquelas que arrepiam até os ossos. Então já se inscreve aí no canal, deixa teu like para fortalecer. E comenta aí nos comentários de onde tu tá assistindo. É do sertão, do sul, ou de algum canto onde o medo também chega? E diz também tua idade, só para saber se tu é dos que aguentam ouvir coisa pesada, daquelas que faz o povo dormir com a luz acesa. Lampião, o temido chefe do cangaço, avistou o comboio e, intrigado com aquela aparição incomum, ordenou aos seus homens que interceptassem a caravana. Desceu de sua montaria com a imponência de quem está acostumado a ser temido, os olhos estreitos como os de uma fera em alerta. Os artistas, surpresos e aterrorizados, pararam suas atividades, trocando olhares nervosos enquanto a poeira ainda baixava. Quem é o chefe disso aqui? Vociferou Lampião, com uma voz firme e cortante como lâmina afiada. Hesitantes, os artistas se entreolharam, e um palhaço franzino apontou com um dedo trêmulo. É o senhor Cardoso, aquele baixinho ali. Cardoso era um homem magro, de voz sempre animada nos palcos, mas agora engolido pelo pavor. A coragem escorria dele em forma de suor. Mal conseguia sustentar o próprio peso diante do cangaceiro. Tremendo, respondeu: "Sou eu, senhor. Íamos montar o circo no povoado vizinho. É nosso sustento. Se o senhor permitir, claro." Lampião, surpreendentemente, assentiu com um gesto vago de cabeça. "Pode armar o circo, até gosto, sabia? Mas vão para onde com tanta palhaçada?" Cardoso explicou, engolindo seco, que a intenção era se apresentar no povoado próximo, onde esperavam um bom público, cerca de 3.000 almas. Lampião permitiu a passagem, mas seus olhos por um breve instante revelaram algo mais profundo. Uma tristeza disfarçada, um vazio esquecido. Já no sítio Perdizes, refúgio do coiteiro Damião, Lampião se recolheu em silêncio. O sol começava a morrer no horizonte, tingindo de laranja a paisagem seca. Na varanda de uma casa simples, o rei do sertão se isolou com um copo de conhaque macieira e um livro qualquer em mãos. Sempre que mergulhava em tristeza, recorria à leitura, talvez buscando noutros mundos a fuga de um passado que insistia em atormentar. Zé Sereno, um dos seus cangaceiros mais leais, observava de longe. Aproximou-se com cautela, notando a melancolia no semblante do chefe. "Chefe, o senhor tá com a cabeça longe. Que foi que lhe aperreia?" Lampião soltou um suspiro arrastado. "Sabe, Zé, quando vi aquele circo, os leões, os macacos nas jaulas, me lembrei da minha infância em Vila Bela. Uma vez o circo passou por lá. Meu pai não tinha dinheiro para levar a gente. Só dava pra feira para garantir a comida da semana. Fiquei com isso engasgado aqui dentro. Nunca vi um circo por dentro, nunca ri de um palhaço. E parece que essa vontade ficou viva, latejando no meu peito até hoje." Zé Sereno arregalou os olhos surpreso. "Mas, chefe, quem manda no sertão é o senhor. Se quiser ir no circo, a gente vai. Circo não é só pra menino, não." Lampião encarou o companheiro. Refletiu por alguns segundos. A decisão foi selada. Ordenou que sentinelas fossem posicionadas estrategicamente na cidade. Na calada da noite, seus homens se misturaram ao povo e seguiram para o espetáculo. A lona colorida estava armada, e a luz das lamparinas tremulava com o vento morno. Quando o espetáculo começou, algo mágico aconteceu. Lampião se transformou. Ria, batia palmas e se encantava como uma criança ao ver os trapezistas desafiarem a morte e os palhaços se empurrarem em quedas desajeitadas. Maria Bonita, ao seu lado, observava tudo com os olhos marejados. Ver aquele homem tão endurecido pela vida se derreter em sorrisos era uma visão rara. Pela primeira vez em muito tempo, o rei do cangaço parecia feliz. Mas essa calmaria durou pouco.
2 sentinelas chegaram apressados, ofegantes. Chefe, tem um pelotão vindo aí. São 8 soldados e um sargento. Coisa pequena para nós. O rosto de Lampião mudou no mesmo instante. O sorriso infantil deu lugar ao olhar gélido do estrategista cruel. Rapidamente, reuniu Zé Sereno e Luiz Pedro para armar um plano. Com um alto-falante improvisado, ordenou que os civis se trancassem em suas casas. Era hora de preparar uma armadilha. O plano de Lampião era tão engenhoso quanto sombrio. Ele sabia que o medo era uma arma tão poderosa quanto o rifle. Ordenou que os leões, mansos e treinados, mas ainda assim imponentes, fossem retirados das jaulas e colocados atrás de uma lona improvisada, bem ao lado da bodega central do povoado. A bodega, por sua vez, foi deixada aberta, como se tudo estivesse em perfeita normalidade. Uma isca, um convite ao engano. Enquanto isso, os cangaceiros se espalharam silenciosamente pelos becos e telhados, prontos para agir. O calor da noite parecia aumentar, como se até o clima pressentisse que algo terrível estava prestes a acontecer. Os soldados chegaram na entrada do povoado com passos cautelosos. O sargento, homem duro de rosto enrugado pelo sol e pelo medo, notou o silêncio sepulcral que dominava o lugar. As casas fechadas, nenhuma criança brincando na rua, nem mesmo o som de uma rede balançando. Era como se o povoado tivesse sido tragado por um pesadelo. Desconfiado, parou diante da bodega e interrogou o velho comerciante que, como parte do plano, fingia estar por acaso ali. Cadê o povo, homem? Parece que a vila inteira evaporou. O bodegueiro tremendo respondeu. Disseram que Lampião ia passar por aqui. Sumiram tudo, mas até agora nada. Embora quando ele diz que vem, ele vem mesmo. Nesse momento exato, como se fosse o início de uma peça encenada com perfeição, 2 crianças surgiram correndo em disparada. Um menino e uma menina, pequenos, descalços e cobertos de poeira, fingindo pavor em seus olhos infantis. "É Lampião!" gritou o menino com voz trêmula. "Os cangaceiros estão vindo! Corram! Corram!" Assustados, os soldados sacaram as armas e correram pela rua em busca de abrigo. O som das botas batendo na terra seca ecoava como trovões. Mas o que veio a seguir mergulhou todos num terror absoluto. De trás da lona surgiram os leões. Com passos pesados e olhar curioso, os felinos avançaram lentamente, atraídos pelo movimento e gritaria. Eram criaturas criadas em cativeiro, dóceis, mais acostumadas com carne servida em pratos do que com caça. Mas para os soldados, que nada sabiam disso, aquilo parecia a encarnação do inferno. Um dos leões, ao se aproximar de um dos soldados, deu um salto. Não para atacar, mas para brincar, como faria com um filhote de sua espécie. O homem, em pânico absoluto, soltou sua arma e correu tão rápido quanto suas pernas permitiam. Outros seguiram o mesmo exemplo, largando munições, mochilas e até os chapéus, tropeçando uns nos outros como ratos fugindo do fogo. O sargento tentou manter a calma. Gritou ordens desconexas, mas foi inútil. O caos tomou conta. Em sua tentativa desesperada de escapar, tropeçou num degrau torto e caiu feio, torcendo o tornozelo com um estalo seco. Ficou no chão, gemendo de dor, imobilizado e apavorado. Foi então que Lampião surgiu. Montado em seu cavalo, ladeado por Zé Sereno e Luiz Pedro, avançou lentamente até o sargento caído. O cangaceiro desceu da cela com a calma de quem já sabe que venceu e se aproximou com um sorriso debochado nos lábios. "Que caatinga é essa, homem? Tu tá se mijando de medo ou é mais do que isso?" Zombou enquanto os cabras gargalhavam ao redor. O sargento, encolhido e coberto de poeira, tremia dos pés à cabeça. Os olhos arregalados mal conseguiam manter o foco. "Cadê tua valentia agora, macho? Tá correndo de 2 gatos de circo?" Continuou Lampião, encostando a biqueira da bota na barriga do oficial. Sem piedade, ordenou que o sargento fosse despido, amarrado com cordas e colocado em cima de um pangaré, um cavalo magro e velho que já conhecia o caminho de volta para o povoado vizinho. E assim ele foi, nu, desmoralizado, com a vergonha escorrendo pelo corpo suado, enquanto os moradores começavam a sair timidamente de suas casas para assistir à cena. Riam. Riam alto. Riam como se o riso fosse a última arma contra o medo que há dias os consumia.
O cavalo partiu sozinho, guiado pelo instinto, enquanto o sargento chorava, tremendo e balbuciando promessas de nunca mais cruzar o caminho do rei do cangaço. E naquela noite abafada, ficou claro para todos que Lampião não era apenas uma fera do sertão. Era também um mestre das sombras, capaz de transformar palhaços em soldados e soldados em palhaços. Tudo com uma crueldade sutil e um gosto amargo de justiça retorcida. A chegada do sargento ao povoado vizinho foi um espetáculo à parte. Não de glória, mas de puro vexame. Era quase meio-dia quando o pangaré surgiu na estrada de terra, vindo do sertão em passo lento como quem carregava um segredo vergonhoso. No lombo do animal, um vulto nu, sujo, com o rosto queimado de sol e de humilhação. Os primeiros a avistarem a cena foram 2 meninos que jogavam bola de meia perto da venda do seu Tibúrcio. Ao perceberem que se tratava de um homem amarrado, correram gritando pela vila, e logo uma pequena multidão se aglomerava ao redor. "Pelado?" cochichavam. "É o sargento Arlindo", revelou uma mulher, tapando os olhos da filha. "Vixe, o que será que Lampião fez com ele?" O cavalo parou sozinho em frente ao destacamento da polícia, como se soubesse que aquele era o destino final. O sargento estava em frangalhos, não apenas fisicamente, mas espiritualmente estraçalhado. O medo havia enraizado fundo em sua alma. Chorava sem perceber, olhos perdidos, repetindo como um mantra: eles eram bichos, bichos. Lampião virou bicho. O comandante da guarnição local, Tenente Portela, ficou boquiaberto. Retiraram o sargento do cavalo, o enrolaram às pressas em um cobertor puído e o levaram para dentro do quartel. Mas a cidade já tinha visto o suficiente. E não demorou para que a história, distorcida e multiplicada, se espalhasse por todo o sertão. Diziam que Lampião agora tinha um pacto com o inferno, que conseguia se transformar em fera, que falava com os leões como se fossem irmãos. Alguns diziam que os animais do circo obedeciam ao cangaceiro como se fossem seus próprios soldados. Outros juravam de pés juntos que viram Lampião com olhos brilhando no escuro, montado num cavalo preto com chifres. O povo, simples e cheio de crenças, não precisava de muito para acreditar. Em poucos dias a vila já estava tomada por rezadeiras e novenas, e até o padre começou a pregar sermões mais longos sobre o fim dos tempos, tentando acalmar a população. Enquanto isso, no quartel, o tenente Portela tentava, em vão, extrair um relato coerente do sargento Arlindo. Mas o homem, completamente dominado pelo pavor, mal conseguia formar frases. Ele não é mais homem. Lampião virou bicho. Olhos de fogo. Os leões riam. Eu juro, tenente, eles riam. Diante daquelas palavras desconexas, Portela percebeu o que havia acontecido. Lampião não tinha apenas vencido uma batalha física, tinha vencido psicologicamente. O medo se espalhava como peste. Ninguém queria mais saber de enfrentar o rei do cangaço. E o exército, diante de tamanha humilhação, começava a perder a moral diante do povo. Comerciantes, padres, prefeitos de pequenas vilas passaram a deixar ofertas nos caminhos por onde Lampião poderia passar. Redes novas, cachaça, frangos gordos e até livros, para agradar o gosto refinado do cangaceiro. O povo preferia bajular a enfrentar. E assim, o mito de Lampião se tornava cada vez mais monstruoso e, ao mesmo tempo, mais intocável. Enquanto isso, de volta ao acampamento escondido entre as serras, Lampião observava o horizonte com um meio sorriso. Maria Bonita costurava em silêncio ao seu lado, e Zé Sereno afiava o facão com calma, como quem já sabia que em breve teriam nova jornada. Mas o que ninguém sabia era que, naquela mesma noite, algo estranho aconteceria. Algo que nem o próprio Lampião conseguiria explicar. A noite caiu silenciosa sobre o acampamento. O calor sufocante do dia havia dado lugar a um vento seco que uivava entre os galhos retorcidos das árvores da caatinga. A fogueira ardia baixo, estalando vez ou outra, iluminando de laranja os rostos marcados dos cangaceiros. Lampião, pensativo, estava um pouco afastado, sentado numa pedra, com o chapéu ligeiramente tombado sobre os olhos e o olhar perdido no escuro. Não era medo o que sentia, mas algo mais profundo. Um tipo de inquietação que se escondia nos ossos.
Desde o episódio do circo havia voltado a sonhar com o pai, homem justo e trabalhador que tombou numa emboscada da polícia quando ainda era apenas um roceiro tentando proteger o que era seu. Nos sonhos, o pai não dizia nada, só olhava, parado, como se esperasse algo. Maria Bonita se aproximou em silêncio, sentando-se ao lado do companheiro. Tocou-lhe o braço com leveza. "Tá lembrando do passado de novo, é?" sussurrou. Lampião assentiu com um leve movimento de cabeça. "Tem hora que me pergunto se tudo isso valeu", murmurou ele. "O nome, o respeito, a lenda. Mas o preço é alto demais." Maria não respondeu. Apenas encostou a cabeça no ombro dele, porque sabia que naquela hora, o temido rei do cangaço não precisava de respostas, precisava de silêncio. Mas nem o silêncio duraria muito tempo. Na calada da madrugada, um dos sentinelas correu até o centro do acampamento, ofegante, olhos arregalados. "Chefe, tem coisa errada. Achei rastros. E não são nossos." Todos se levantaram num salto. Lampião se ergueu num instante com a faca já na mão e o olhar de volta ao aço. Os rastros levavam até uma pequena grota próxima. Eram pegadas leves, quase imperceptíveis. Não de um grupo grande, mas de um homem só. Isso era o que mais preocupava Lampião. Um infiltrado. Organizou os homens em círculo, avançando com o cuidado de um predador. O mato estalava sob as botas. A tensão era tamanha que até os insetos pareciam ter parado de zunir. E foi então que encontraram, no pé de um juazeiro seco, um corpo pendurado. Não era de um dos cangaceiros, nem tampouco um soldado conhecido. Era um homem estranho, de roupas simples e chapéu de vaqueiro. Mas o mais assustador era o que estava fincado em seu peito. Uma faca com um bilhete preso no cabo. Lampião puxou o papel com cuidado, iluminando com a lamparina que Zé Sereno segurava. O bilhete rabiscado com letra torta dizia apenas: "Nem todo inimigo veste farda. Cuidado com quem senta ao seu lado." O silêncio caiu como pedra. Ninguém ousou dizer uma palavra. Lampião guardou o bilhete no bolso do gibão e olhou ao redor, como se quisesse enxergar além da escuridão. "Isso não é recado de volante", disse por fim. "Isso é coisa de traidor, de algum coiteiro vendido, ou pior." Nos dias seguintes, o grupo se tornou ainda mais cauteloso. Lampião endureceu suas ordens, evitou vilas por um tempo e fez questão de revisar cada aliança, cada informante. Não era mais só a polícia que caçava o rei do cangaço. Agora, havia algo mais sombrio rondando. Alguém jogando um jogo de silêncio e veneno, à espreita. A história do circo virou lenda, contada e recontada pelos cantadores em feiras e mercados, sempre com exageros e risadas. Mas essa outra história, a do bilhete no peito de um estranho, essa ninguém cantava em voz alta, porque era uma lembrança sombria de que até mesmo os monstros têm inimigos ocultos, e de que, no sertão, o verdadeiro perigo muitas vezes não vem com armas, mas com o silêncio e a traição. E assim Lampião seguiu seu caminho, mais desconfiado, mais isolado, mais rei e mais só. Essa foi a última vez que o circo cruzou o caminho do cangaço.